Todo exercício que eu vou fazer de química tem o bendito do mol. Digo, ajuda nós aí a resolver os problemas relacionados com o mol. Então, fica aí que hoje nós vamos resolver essa situação do mol na sua vida. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é por que foi criado o mol. Bom, na verdade, gente, a gente não consegue pesar um átomo, não é? É uma coisa infinitesimalmente pequena. Então, como não dá para pesar um átomo, não dá para pesar em gramas. Legal? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de uma convenção para massas, para átomos. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. A gente precisa entender o que é massa atômica, massa de um átomo. Então, para a gente poder estabelecer uma grandeza numérica, Nenê, toda vez que a gente vai fazer isso, a gente precisa de um referencial. Legal? Então, o que a gente fez? A gente foi na natureza, pegou o elemento mais abundante, o mais estável. Qual é esse elemento? É o carbono de massa atômica, de número de massa 12. Significa que ele tem número atômico 6, número de massa 12, certo? Esse carbono, no seu núcleo, tem 12 partículas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o núcleo de um átomo, vou dividir em 12 partes, que é praticamente tirar de lá de dentro um próton, legal? E esse 1/12 do átomo de carbono 12 será para nós o nosso referencial. Legal? Então, átomos serão pesados em 1/12 do átomo de carbono 12. Então, quando você fala assim, ó, o cálcio pesa 40, significa que ele é 40 vezes mais pesado que 1/12 do átomo de carbono 12. Ah, mas isso dá trabalho demais, William. Vamos fazer de um jeito para ficar mais simples? Vamos. Então, para não falar 1/12 do átomo de carbono 12, nós vamos abreviar isso aí em uma. Uma é unidade de massa atômica. Tá bom? E para não falar uma, nós vamos falar U. Legal? Então, átomo se pesa em U. Quanto pesa um cálcio? 40 U. Quanto pesa o oxigênio? 16 U. Quanto pesa um nitrogênio? 14 U. Então, átomo se pesa em U. Mas você já viu balança que mede em U? Você já foi no médico e ele falou para você, você está pesando 1 trilhão de U? Você vai falar, nossa, eu estou gordinho. Então, não tem balança para U. Não dá para pesar um. Então, vamos pesar um pacote. É aí que vai entrar o conceito de mol. Legal? É nesse momento em que eu preciso pesar, como eu não tenho balança para U, eu vou pesar um monte. Eu não vou pesar um. Quanto é um monte? É 6 vezes 10 a 23 átomos. É um pacote de átomos. Nós observamos que se nós pegarmos, isso experimentalmente, um pacote de átomos que tenha 6,02, vamos abreviar para 6? 6 vezes 10 a 23 átomos, todos esses pacotes pesarão exatamente o mesmo valor da massa atômica, que se mede em U, só que será em gramas. Vê se você conseguiu acompanhar meu raciocínio. Então, quer dizer assim, ó, um pacote tem exatamente o mesmo valor da massa atômica, só que em gramas, só que lá dentro desse pacote não tem um átomo. Lá dentro desse pacote
tem 6 vezes 10 a 23 átomos. São 600 sextilhões de átomos, Nenê. Você tem noção do que é isso? É uma quantidade monstro. Olha como é que os caras fez para contar, William. Isso é um dado estatístico, isso é um dado aproximado. Isso é um dado em que o cara saiu fazendo um levantamento para chegar aproximadamente nesse valor. Por isso que a cada ano que passa, nós temos vários valores que foram encontrados, que se aproximam do valor do número de Avogadro. Tá certo? Beleza? Então, em cima disso aí, ó, em cima do valor do número de Avogadro, é esse aí que nós vamos trabalhar para um pacote. Só que a gente não chama de um pacote, a gente chama de um mol. Legal? Então, quando eu pegar um mol de qualquer coisa, eu peguei 6 vezes 10 a 23 daquela coisa e eu peguei exatamente o valor da massa atômica, só que em gramas. Então, se eu pegar um mol de um elemento, eu pego 6 vezes 10 a 23 átomos, eu pego exatamente o valor da massa atômica, só que em gramas. Está escrito aqui, Nenê, está escrito, ó, um pacotinho. Está escrito aqui, é só você prestar atenção. Ó. Não está escrito mol, está escrito pacotinho, beleza? Então, se eu pegar um mol de sódio, eu vou pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio, eu vou pegar 23 gramas de sódio. Onde você achou esse 23, William? É a massa atômica dele. É de um átomo, só que aqui não é um pacotinho. O pacotinho tem exatamente o mesmo valor da massa atômica, só que em gramas. Então, um sódio pesa 23 U, mais um pacotinho de sódio pesa 23 gramas. Legal? Então, você vai fazer a relação entre os dois. Pode ser para qualquer elemento. Se fosse oxigênio, aqui é 16. Se for nitrogênio, aqui é 14. A tabelinha, essa linhazinha aí, ó, é o que vai te ajudar a resolver o exercício. Porque quando você tiver que montar a regrinha de 3, a dificuldade do aluno é o que joga na linha de cima. Legal? O que vai na linha de cima é exatamente o que está na linha. Curtiu? Entendeu? Já deu um joinha aí para nós? Não, mas você falou para mim que você ia dar um joinha. Você falou que você ia se inscrever no canal. Você falou para mim. Olha lá, hein? Você falou até que você ia apertar o sininho, você ser notificado toda vez que eu colocar uma aula referente a essa bendita dessa química. É ou não é? Agora, e se for uma molécula? Bom, se for uma molécula, vai ser um pacotinho da molécula, aí vai ser 6 vezes 10 a 23 moléculas, aí não é a massa atômica, é a massa molecular. Então, você vai ter que somar as massas de todos os elementos que estão lá. Então, por exemplo, ó, eu quero pegar um mol de água. Então, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas e ele pesa exatamente o valor da massa molecular. Ó, o oxigênio é 16, 2 vezes o hidrogênio, que é 1, vai dar um total de 18. 18 U pesa uma molécula de água. 18 gramas pesam 600 sextilhões de moléculas de água. Legal? Aqui está escrito pacotinho. Você não está vendo, não, Nenê? Eu estou vendo. Olha aqui, está escrito pacotinho. Você não está vendo, não? Está escrito aqui, ó, no lugar de mol, é pacotinho. Um pacotinho de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 daquela coisa e pesa exatamente o mesmo valor da massa molecular, só que em gramas. Por isso que a gente chama de massa molar, porque é para um mol. Legal? Essa é a primeira linha da regrinha de 3. Essa é os dados que você precisa para você montar a bendita da regra de 3. Mas vamos dar uma olhadinha num problema para não ficar dizendo que não falou. Olha lá, ó. O dióxido de carbono é um gás incolor, é mais denso que o ar.
é conhecido como gás carbônico. Esse gás está presente nos refrigerantes e nas águas minerais gaseificadas. Podemos afirmar que 11 gramas de gás carbônico, que tem em todas as alternativas? Moléculas. Então, ele quer massa com molécula. Legal? Então, agora eu tenho os dados para montar a minha regrinha de 3. Beleza? E cadê a tabelinha? A tabelinha é você que vai montar. De quem? Do CO2. E olha que ele deu já direto para você a massa molecular e ele já deu a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Certo? Então, nós vamos montar a primeira tabelinha com CO2, esquece os 11 gramas. A tabelinha não muda, tá bom? 1 mol de gás carbônico tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, um pacotinho de CO2 tem 6 vezes 10 a 23 e pesa o valor da massa molecular, só que em gramas, nenê, tá bom? Em gramas, tá? Essa é a primeira linha. Nossa, química é difícil demais, né, William? Então, vem fazer o curso de química com o William, vem fazer o curso de química com o Gigo. Olha aí embaixo na inscrição, tem na descrição, tem aí embaixo para você o site quimicacongigo.com. Se inscreva. Ah, mas eu não queria ver todas as partes da química. Mas é tudo dividido em módulo. Você pode estudar só aquele assunto que você tem mais dificuldade. Olha que legal. Ah, mas eu queria fazer o curso completo. Tem também. Ah, mas eu queria um horário de plantão com você. Tem também. Olha lá, tá? Se inscreve e você vai aprender a bendita da química para prestar qualquer vestibular, inclusive o Enem. Tá bom? Então, vamos acabar. Ó, nós temos a tabelinha. Agora, vamos pegar os dados do problema. Qual era o dado do problema? Ele me deu 11 gramas. Então, na linha de baixo da regrinha de 3, você vai colocar dados e perguntas. Qual é o dado do exercício? 11 gramas. Qual é a pergunta do exercício? X moléculas. Na hora do vestibular, não abrevia não, hein? Porque vocês abreviam moléculas como mol. Aí vocês trocam mol com molécula. Olha lá. Tá bom? Escreve molécula por extenso, mesmo que a prova seja de múltipla escolha, para você não se perder na hora de montar a regrinha de 3. Tá bom? Repete a unidade na linha de cima. Grama, molécula. E agora, o que eu jogo aqui em cima, William? O que está na tabelinha. O que está naquela linha assim, que a gente montou. Aqui não é gramas, então você vai lá na tabelinha, ó, 44. Aqui não é moléculas, eu vou lá na tabelinha, ó, 6 vezes 10 a 23. Pronto. Ficou unidade embaixo de unidade, mas as unidades não são iguais na mesma coluna. Não tem problema, nenê. O importante agora é só os números. Esquece agora as unidades. Vamos multiplicar cruzado. Você vai fazer 11 vezes 6 vezes 10 a 23, x vezes 44, vai achar um x igual a 1,5 vezes 10 a 23 moléculas, achando como resposta a letra E. Tá bom? Então, na linha de baixo, sempre, dado do problema, pergunta do problema. Repete a unidade na linha de cima e tira os dados da tabelinha. Tá bom? Substitui os dados da tabelinha. Você depois é só multiplicar cruzado que você vai conseguir achar o que ele está pedindo no problema. Legal? Beleza? Acabou o problema de mol? Então, mol é sempre pacotinho. Não leia mol, leia pacotinho. Um pacotinho de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 daquela coisa e pesa exatamente o valor da massa molar, só que em gramas. Tranquilo? Legal? Deixa aí nos comentários se você tem dúvidas. Deixa aí os assuntos que você gostaria que a gente fizesse as aulas. Tá bom? E eu vou montando aula cada vez mais. Semana toda tem exercício, tem teoria aí para você. Tem uma série de opções aí para você conseguir estudar e conseguir passar nos benditos vestibulares da vida. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.